Muito bem, a semana passada, então, o último curso que fizemos sobre o livro de Obadias, ficamos apenas com o primeiro versículo. E apenas no primeiro versículo tirámos algumas conclusões e vamos então rever algumas delas para termos por base para o culto de hoje. A primeira, o tema do livro de Obadias é sobre a destruição de Edom. Sobre Edom que iria ser destruído. É fácil falar sobre cultos em que falamos do amor, é fácil falar sobre um culto que realmente tiramos aquilo que João nos diz sobre o que é o amor, sobre outro tipo de assunto. Agora, falar de destruição é fácil. Falar de mensagens de catástrofe, de destruição, não é realmente um culto fácil. Mas foi esse que nós fizemos da última vez. Clica só na projeção do ecrã inteiro, se faz favor. Não. Clica aqui na projeção do ecrã inteiro, se faz favor. O segundo, quem era Edom? Lembram-se que eram Edom? Edom eram os descendentes de Esaú. Esaú era o pai desta nação. E exatamente como muitas vezes acontece, os filhos não conseguem ir mais longe do que os pais. Edom, a nação de Edom, tinha as características do pai. Lembram-se das características de Edom que nós estudamos? Eram pessoas que realmente preocupavam-se com aquilo que havia no momento. Esaú, qual foi o exemplo que deu? Mais com o prato de lentilhas, que podia tocar na altura, do que com a primogenitura que ainda estava para vir. Preocupou-se mais com aquilo que ele podia tocar, com aquilo que era evidente, com aquilo que ele via nos olhos, do que aquilo que realmente o pai ainda não tinha morrido, a primogenitura ainda não tinha chegado. No fundo, preocupava-se mais com as coisas materiais do que com as coisas de Deus. E o povo de Edom seguiu este exemplo. O povo de Edom também preocupava-se mais com as coisas materiais, com as coisas que podia ver, que podia palpar, do que com Deus. O terceiro aspecto que gostaríamos de focar era que Obadias quer dizer adorador de Deus. E lembram-se que falámos que Obadias, apesar de ia pregar uma mensagem de castigo, uma mensagem que ele achava que era injusta, era demasiado dura, era injusta demais. Mas uma coisa Obadias fazia, embora ele achasse que fosse injusto, ele dizia: Deus é Deus e Deus tem sempre razão. Lembram-se que temos falado sobre isto? Deus é Deus e Deus tem sempre razão. E por isso, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu ache que não é justo, Deus manda, eu faço. Foi o exemplo de Obadias e é o exemplo de Obadias no seu livro. A quarta coisa que gostava de recordar era o primeiro versículo começa a dizer visão de Obadias. Ou seja, embora Obadias achasse que as coisas não estavam bem, que Deus não era justo, Deus vai lhe dar a visão, porque ele chegou à compreensão de que Deus é Deus e Deus tem sempre razão. E lembram-se qual eram as três coisas que tinham a visão? A revelação, que quer dizer o diagnóstico, ou seja, Deus mostra-me como eu estou. A inspiração, Deus inspira-me o que é que há para mudar. Quando eu aceito que estou assim, eu aceito que quero mudar, Deus inspira-me a essa mudança e depois então a ação em que eu mudo. Isto é um pouco aquilo que nós falámos no último culto. Iremos recordar mais uma ou outra coisa que possa ser necessária. Ajusta só melhor o cabo, porque eu acho que eu estava a receber um bocadinho de interferência. Desculpa lá. Ajusta melhor o cabo. Aperta o cabo mais para dentro do computador. Continuamos a ler então. Lemos do versículo 1 do último culto. Vamos ler agora o versículo 2. Eis que te fiz pequeno, tu és muito desprezado. Vamos falar hoje sobre as razões porque Edom foi destruído. Porque aqui estão nos versículos bíblicos também. Porquê é que Edom foi destruído? E vocês perguntam, mas o que é que me interessa a mim, homem do século XXI, porquê é que Edom foi destruído há tantos anos atrás? Eu digo-vos porquê. Porque as mesmas razões que levaram à destruição de Edom também podem levar à nossa destruição. As mesmas razões que fizeram que este povo fosse destruído, também são as mesmas que podem fazer com que eu seja destruído. Eis que te fiz pequeno entre os gentios, tu és muito desprezado. Há um aspecto interessante aqui neste segundo versículo. É porque pequeno e abatido. Ninguém gosta de ser pequeno, nem ninguém gosta de ser abatido. Na nossa vida nós gostamos de ser grandes. Não queremos ser abatidos, queremos ser vitoriosos. Ninguém gosta. Nos estudos, quem ganha são aqueles que estudam mais, não são aqueles que deitam-se a dormir, que são preguiçosos, são aqueles que estudam mais e todos querem ser vitoriosos. Na empresa, a empresa pode ser pequenina, pode começar pequenina, mas ninguém quer que a empresa fique pequenina. Qualquer empresário quer que a empresa cresça, que a empresa seja vitoriosa. Podia dar-vos o exemplo do Mundial de Futebol.
tivemos um Mundial de Futebol há pouco tempo, não é? Quem foi a equipa que ganhou? Foi aqueles que trabalharam menos? Foi os menos poderosos? Foi aqueles que jogaram pior? Foram os que jogaram melhor. Todos querem vencer. Não são aqueles que, desculpem agora a expressão, que estavam convencidos que iam ganhar, que achavam que tinham tudo, tinham os melhores jogadores, os melhores penteados, os melhores cortes de cabelo, não é? Não são esses que ganham, são aqueles que trabalharam mais. São aqueles que realmente mostraram mais trabalho. E realmente na vida ninguém quer ser pequeno e ninguém quer ser abatido. Todos queremos ser melhor. O mundo permeia, o prémio é para o melhor. O prémio é para o mais bonito. O prémio é para o que consegue mais. Portanto, este primeiro versículo, pequeno e abatido, é quase uma ofensa para Edom. Sabem porquê? Porque Edom era uma nação poderosa. Edom ali era uma nação realmente extraordinária. E vem Obadias e diz, pequeno e abatido. E há aqui alguma coisa estranha. Porque Obadias não diz, tu vais ser pequeno e vais ser abatido um dia. Diz, tu és pequeno e tu és abatido. Mas se vocês olharem para a nação de Edom, quando Obadias escreveu esta carta, a nação de Edom era tudo menos pequena e abatida. Era uma nação grande, era uma nação poderosa, sábia. E realmente, será que Obadias se enganou no tempo verbal? Será que no versículo 2 Obadias se enganou naquilo que escreveu? Sabem qual é aqui o besílio da questão? É que realmente, por fora, Edom tinha tudo. Por fora, Edom tinha os maiores estudos. Tinha um estudo superior, tinha doutorados, tinha mestrados. Edom tinha dinheiro. Edom tinha uma casa com piscina aquecida, viagens internacionais, tinha um jato particular, tinha as melhores roupas, as melhores comidas, tudo aquilo que Edom podia desejar ele tinha. Tudo aquilo que Edom aspirasse tinha. Mas por dentro, Edom não tinha nada. Assim como muitas vezes os homens acham que têm tudo porque têm tudo por fora, mas por dentro não têm nada. E esta semana tivemos mais um exemplo. Robin Williams, não é? O que é que este homem lhe faltava? Dinheiro? Faltava-lhe amigos? Faltava-lhe sucesso? Faltava-lhe... Não faltava nada. Faltava-lhe paz. E realmente Edom podia ter tudo, mas parece que não era suficiente. Porque longe do Criador não há paz. De que serve nós termos realmente muito dinheiro? De que serve nós sermos bem-sucedidos na vida, se à noite nos deitamos e não temos paz para dormir? De que serve realmente termos tudo e poder fazer o que queremos, quando realmente não temos saúde e agora nada pode comprar a minha cura? De que serve termos muitas coisas? De que serve os nossos estudos? De que serve o nosso curso, o nosso trabalho? Se temos algum familiar doente, nada é possível fazer por ele. Se o nosso matrimónio está a correr mal, de que serve tudo isso? Se os nossos filhos estão em caminhos errados, se os nossos filhos estão a sofrer, de que serve tudo aquilo que temos? Quando realmente isso não nos pode trazer felicidade. E na verdade, longe do Criador não há paz. A pergunta então, no versículo 2 é, como é que estás tu por dentro e como é que estás tu por fora? É porque os outros só veem por fora, mas Deus vê por dentro. E embora possamos achar que somos grandes e que somos vitoriosos, a pergunta é como é que eu estou por dentro? Como é que Deus olha para mim, como é que Deus vê? Quando eu olho para dentro de mim, o que é que eu vejo? Será que é as coisas exteriores que me fazem grande? O que é que há dentro de mim? E este é um bom exemplo. Temos uma maçã bonita por fora, que apetece comer, mas por dentro está assim. E portanto, o segundo versículo de Obadias leva-nos a pensar nesta diferença entre aquilo que eu mostro por fora, aquilo que eu tenho cá fora e aquilo que eu tenho cá dentro. Aquilo que está por dentro de mim. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas na tua alta morada, que diz no seu coração, quem me derrubará desta terra? Soberba. No versículo 3 é-nos dito qual é o motivo da destruição de Edom. Soberba. Sabem o que é soberba? É o orgulho. Sabem que se eu perguntasse quantos orgulhosos estão aqui esta manhã, ninguém iria responder. Sabem porquê? Porque todos nós somos orgulhosos da nossa humildade. Não é? Todos nós somos humildes. Ninguém aqui reconhece que é orgulhoso. Sabem que o orgulhoso, um pastor que fez essa comparação, o orgulhoso é como um bêbado. Vou-vos dar a comparação. Lá na urgência chegam bêbados todos os turnos. Todos os turnos que fazemos na urgência há sempre um bêbado que lá vai parar. E os bêbados
têm uma característica muito interessante. Nunca beberam, claro. Eles não vêm bêbados. Foi só um copinho assim. Não foi usado todo, foi um copinho assim. E depois eles estão a falar, a dizer o maior dos disparates e acham que estão a dizer o maior discurso deste mundo. Só fazem disparates, mas acham que estão a ter um comportamento mais nobre deste mundo. Muitas vezes temos que os amarrar à maca, sedar e esperar que o álcool saia das veias para que eles voltem outra vez a pensar com algum raciocínio coerente. Mas sabem que o orgulhoso é muito assim também. O orgulhoso também vive fora da realidade. O orgulhoso também acha que é um leão em vez de ser um gato, não é? O orgulhoso é como o bêbado que perde a noção da realidade, que realmente acha que aquilo que tem é que o faz diferente. Aquilo que o tem, ele é doutor, estudou em Harvard e no seu nome ele até põe doutor antes, não é? Porque isso é que o faz importante. O orgulhoso é muitas vezes assim. E interessante é que muitas vezes o orgulhoso está a ser orgulhoso, está a ter as suas palavras orgulhosas, os outros olham para ele e veem que ele está a ser orgulhoso, mas ele não percebe. Ele acha que está a ter o melhor discurso do mundo. Mas o que os outros veem é orgulhoso. Não é? Pode fazer cultos muito bonitos ao sábado de manhã, pode fazer uma escola sabatina extraordinária e aquilo que o move é realmente o orgulho. É realmente ninguém faz melhor do que eu, ninguém apresenta melhor do que eu e vejo cá de cima e vocês estão em baixo e eu estou cá em cima. É uma coisa interessante o orgulho. Deixem-me dizer-vos que, antes de dizermos não é o meu problema, podemos estar a pensar, não, Edom foi destruído por causa do orgulho, mas eu não sou orgulhoso. Antes de dizerem que não são orgulhosos, deixem-me lembrar-vos de uma coisa. O orgulho é o primeiro problema do ser humano. O orgulho é o pai de todos os nossos problemas. Se vocês avaliarem bem, porque é erros na minha vida? Por causa do orgulho. Porque é que eu crio discussões? Por causa do orgulho. Porque é que eu tenho problemas no matrimónio? Por causa do orgulho. O orgulho é, na verdade, o pior dos nossos problemas. E se algum problema temos que resolver, esse problema é o orgulho. Esse problema é o orgulho. Sabem porquê? Vou-vos dar um exemplo. Já não é a primeira vez que falo do orgulho. Já vos dei este exemplo. Só recordar. Comissão de nomeações. Vamos nomear o irmão... Não está aqui nenhum João, não? Vamos nomear o irmão João. Aparece o nome do irmão João. O que é que vocês acham do irmão João? O irmão João é um bom irmão, prega muito bem, tem feito boas obras pela igreja. É um bocadinho orgulhoso, mas tudo bem. Muito bem, vamos nomear o irmão João ancião. Nunca se atreveriam a dizer, bom, o irmão João é um bocadinho ladrão, vamos nomeá-lo ancião. O irmão João é um bocadinho homossexual, vamos ordená-lo ancião. Isto nunca se atreviam, mas um bocadinho orgulhoso pode ser. Todos somos um bocadinho orgulhosos, não vamos criar problemas por isso. É um bocadinho orgulhoso, mas pode ser. Deixem-me dizer-vos que naquela lista dos pecados mais, vocês recordam-se, quais são os top nos pecados de Deus, e diz assim, estas 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que prefere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. O primeiro da lista, qual é? Olhos altivos. O que é olhos altivos? É, eu estou cá em cima, eu sou o melhor e aí por baixo é só pecadores. O orgulho. O orgulho é um dos pecados realmente mais ofensivos a Deus. E dentro do nosso coração, a primeira coisa que temos a resolver chama-se orgulho. Se eu vos der essa definição de orgulho, vocês vão entender melhor. Uma definição, numa frase, o que é o orgulho é a ideia louca de querer viver sem Deus. Esta é a definição de orgulho. É a ideia louca que eu sei, que eu posso fazer, que eu fiz às minhas custas, que eu tenho isto, que eu tenho aquilo, que eu valo isto, que eu valo aquilo. Achar que eu posso viver sem Deus. Eu. Por isso não se admirem quando esta manhã vos digo que o primeiro problema a resolver na nossa vida chama-se orgulho. Mas sabem que Edom era orgulhoso, mas não era orgulhoso por acaso. Havia razões para Edom ser orgulhoso. E esta manhã gostaria de estudar convosco o porquê do orgulho. Uma delas era: habitas nas fendas das rochas, na alta morada, que diz no seu coração, quem me derrubará nesta terra? E continua, se te levares como a águia, se puseres o teu ninho entre as estrelas, daí te derrubarei, diz o Senhor.
Muito bem, aqui temos uma das razões, o porquê do orgulho de Edom. Porquê que Edom era orgulhoso? Precisamos estudar um bocadinho de história para compreender este versículo. Edom, está aqui o reino de Edom, era constituído por 3 cidades principais: Borza, Peta e Temá. Destas 3 cidades principais, Petra era a capital e era implantada no Monte Seir. O Monte Seir ficava a 700 metros de altura. Vocês podem dizer, bom, 700 metros de altura não é muito alto para quem está habituado a países montanhosos, 4.000, 5.000, 6.000, isso sim é uma grande altura. Mas isto me dizer que 700 metros para a altura bíblica era muito alto. Nos tempos da Bíblia, 700 metros era realmente uma altura muito grande. E eles viviam lá em cima nas montanhas. Temos aqui algumas imagens, por exemplo, Petra, um aspecto interessante de Petra. Petra foi descoberta em 1812. Andou desaparecido do mapa durante bastante tempo. Só em 1812 é que foi descoberta quando um explorador enganou os beduínos que guardavam aquele local e disse, bom, eu vou lá acima à montanha oferecer uma oferta a Abraão. E o respeito que os beduínos tinham a Abraão, disse, bem, então vai oferecer a sua oferta. E então ele acabou por descobrir esta cidade de Petra. Primeiro conhecida como Selá, que ficava no Monte Seir, e depois mais tarde como Petra. Se forem a turismo a Israel, se calhar este é um dos sítios que vão visitar. A cidade no alto das montanhas e a cidade que está encravada na montanha. Eles faziam as casas encravadas na rocha da montanha. E eles diziam que aqui em cima, eu estou cá no alto, quem é que me pode derribar? A segurança de Edom era realmente, tu habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes, quem é que me vai derrubar daqui? Quem é que me vai retirar daqui desta grande montanha? Aqui ninguém me alcança. E se eu estou nas alturas, se eu tenho poder, se eu tenho dinheiro, para que é que eu preciso de Deus? Este era o pensamento de Edom. Se eu estou cá em cima na montanha, se eu sou uma nação rica, se eu tenho amigos, para que é que eu preciso de Deus? Se todos são a meu favor, quem será contra mim? Não é? Nós sabemos que este ditado está um bocadinho deturpado. O ditado é, se Deus é comigo, quem será contra mim? Mas Edom dizia, não, se todos ao redor estão comigo, se eu tenho aliados, se eu tenho realmente poder, quem será contra mim? Edom realmente achava que tinha tudo. Mas Deus diz, se tu levares como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, daí te rodarei, diz o Senhor. Ou seja, não é se estiveres a 700 metros, é se tu fores pôr a tua morada lá em cima nas estrelas, naquele sítio onde ninguém alcança, mesmo daí eu te farei derrubar. O que confias vai acabar, Edom. Aquilo onde tu pões a tua confiança vai acabar. Aquilo onde tu achas que realmente és bom, isso não te vale nada. Já és pequeno e já és abatido. Por fora pode ser muito grande, mas por dentro não vales nada. Porque não tens a paz do Senhor dentro de ti. Porque aquilo que conseguiste não foi pelos princípios divinos. Foi pelas manobras humanas para conseguires aquilo que conseguiste. Sobe aonde quiseres. Vai aonde fores. Vai até às estrelas. Daí eu te irei derrubar. É o que diz o Senhor. E na verdade, para nós a mensagem é a mesma. Vai onde quiseres. Faz o que quiseres. Mas se não for antes da vinda do Senhor, se não for na minha morte, algum dia isto tudo vai acabar. A humanidade não tem realmente Deus em conta. A humanidade, se vocês forem ler, diz, tu tens energia dentro de ti. Retira a energia que tens dentro de ti. Tu és Deus. Tu és o teu próprio Deus. Encontra a energia, encontra a aura, encontra a força. É disto que a humanidade fala, não fala de Deus. A humanidade diz que é aqui que nós vamos encontrar a nossa paz, que é aqui que vamos encontrar a nossa. Ninguém fala mais de Deus. Para ajudar um bocadinho aqui à compreensão, vou trazer-vos uma história. Chama-se a história de um porco que queria ser homem. Conta essa história que o porco vivia no seu chiqueiro e ao longe via o seu dono. O dono era agricultor e fazia aguardente. Então o porco achava interessante, o dono às vezes ia lá à pipa e bebia daquele líquido que lá estava dentro e cantava e ficava feliz e dançava. E o porco dizia, deve ser interessante aquilo que o meu dono bebe. Um dia o dono se descuidou, o chiqueiro estava aberto e o porco fugiu até à pipa. E a pipa estava aberta a gotejar e o porco ficou lá de boca aberta a beber, a beber, a beber, a beber, a beber, a beber. E bebeu tanto até que caiu bêbado no chão, caiu de 4 patas no chão.
Quando acordou de manhã, com uma dor de cabeça, com tonturas, com dor no corpo, ele diz: prometo que nunca mais vou querer ser homem. Realmente nós achamos que temos a energia dentro de nós, que temos tudo dentro de nós, mas até os animais têm melhores atitudes do que nós. Já viram alguma vez um animal maltratar os seus filhos? Já viram alguma vez os animais destruírem a natureza? Já viram alguma vez os animais serem egoístas, mentirosos, orgulhosos? Até os animais nos dão lições. E realmente nós dizemos, ou os homens dizem que nós, animal, e agora somos inteligentes, somos homens, não é? Criámos da célulazinha, agora somos homens, inteligentes, capazes de fazer isto e aquilo, e na verdade a Bíblia diz ao contrário: tu eras homem, tu eras perfeito, e agora estás a degradar. Mas o mundo quer virar isso tudo ao contrário, achar que agora estamos na perfeição. Mas realmente nós viemos da perfeição e estamos cada vez a degradar-nos e a destruir-nos mais. Vamos continuar mais 4 motivos de orgulho. Vou deixar o versículo 5 para o final do culto. Vamos aos 4 motivos de orgulho. Como foram refrescados os bens de Esaú? Como foram investigados os teus tesouros escondidos? Tesouros. O primeiro motivo de orgulho, como vos disse, Edom tinha razão para ser orgulhoso. O primeiro motivo era realmente os tesouros. Edom era realmente rico. Era uma nação rica. E se eu tenho dinheiro, para que Deus? O segundo motivo era: todos os teus confederados te levaram até à fronteira, os que gozam do teu pasto te enganaram. Prevaleceram contra ti os que comem o teu pão, puseram debaixo de ti uma armadilha, não há nele entendimento. Confederados, quer dizer aliados, quer dizer povos com quem eles fizeram as suas alianças. O terceiro motivo: porque não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei parecer os sábios de Edom no entendimento do monte Esaú. Realmente Edom era um povo sábio. Vamos ver daqui a pouco porquê. E achavam que a sua sabedoria era suficiente. E os teus poderosos, há outras versões talvez que eram valentes, os teus poderosos otamãs estarão atemorizados para que no monte Esaú seja cada um exterminado pela matança. Temã era a cidade militar de Edom. E realmente era bastante poderosa, tinha uma terra avançada. E eles diziam: se eu tenho riqueza, se eu tenho amigos, se eu tenho sabedoria, se eu tenho poder, para que é que eu preciso de Deus? Ninguém vai me derribar daqui. Eu estou na alta morada. Tudo me corre bem. Vamos explorar esta manhã cada um destes 4 tópicos. Motivos do orgulho de Edom: o dinheiro, os amigos, a sabedoria e o poder. Fixem este quadro na vossa mente e avaliem se realmente não será também aqui que encontram alguns motivos do vosso próprio orgulho. Se o vosso próprio orgulho não reside em alguns destas 4 situações, ou se não em todas. Primeiro ponto: riqueza, dinheiro. Um bocadinho da geografia de Edom. Já vos mostrei o mapa de Edom. Edom ficava, aqui nesta zona, ficava numa zona estratégica. Ou seja, o Egito, a Assíria, a Babilónia. Portanto, estas nações, que eram as nações mais poderosas, quando vinham fazer comércio, quando se deslocavam entre elas, elas tinham que passar por Edom. Os comerciantes do Egito, quando queriam ir à Babilónia, tinham que passar por Edom, tinham que passar pelo menos uma noite em Edom. E isto fez realmente de Edom uma nação rica, por causa disto. Era o centro da rota comercial. Edom tornou-se o centro da rota comercial e por isso tornaram-se ricos. Havia também minas de metal, de metais preciosos nas montanhas de Edom. Portanto, se nós temos riqueza, se nós temos metal, não precisamos de Deus. E realmente não havia pobreza. Se forem ler os registros anteriores, não havia pobreza em Edom. Não havia pobres a mendigar. Tão rica. Toda a gente realmente vivia bem. Se eu tenho riqueza, para que é que eu preciso de Deus? Deixem-me dizer-vos que muitas vezes nós, como cristãos, também não orientamos muito bem neste assunto. Quando nós dizemos assim, há cristãos que dizem: tu és cristão, então tu não precisas de preocupar com o dinheiro. O dinheiro é uma coisa má, é uma coisa do mundo. Não precisas te preocupar com o dinheiro. Preocupa-te com as coisas de Deus primeiro. Preocupa-te porque o dinheiro vai aparecer. Espera aí, meu irmão. Façam este exercício comigo. Vão às compras, enchem o carro com aquilo que é essencial e quando chegarem à caixa, digam-me se não precisam de dinheiro. Digam-me se o dinheiro não é importante.
Aquilo que eu vos quero dizer esta manhã é que o dinheiro não é tão importante como é muito importante neste mundo. Entre as coisas importantes, o dinheiro é muito importante neste mundo. Agora, o outro extremo é achar que o dinheiro é o mais importante. Que o dinheiro é tão importante que Deus fica para segundo plano. E muitas vezes, como cristãos, não administramos bem esta relação entre o dinheiro, Deus, eu, não administro da forma mais correta. Portanto, deixem-me dar-vos algumas visões de Deus sobre o dinheiro. Em primeiro lugar, o dinheiro não vai cair do céu. Não vale a pena eu estar a encher as compras do meu carrinho, chegar à caixa e esperar que alguém venha pagar, que Deus arranje um método para eu passar sem ter que pagar as compras, que apareça uma nota no meu bolso. Deus realmente pode fazer com que o dinheiro caia do céu, mas ele não vai cair do céu. Esta é a primeira coisa que eu gostava de dizer. A segunda coisa é, Deus dá a visão. Lembram-se, versículo 1 de Obadias? Visão de Obadias. Deus dá uma correta visão do dinheiro, se eu assim quiser. Se eu assim quiser compreender, Deus pode me dar a visão correta. Se vocês olharem, e uma das coisas que Deus me dá é, pega numa lista e faz a tua lista de entrada e a tua lista de saída. Já fizeram esse exercício alguma vez? Às vezes não queremos ver, que é para não nos assustarmos. Entre quanto é que entra no meu bolso e quanto é que sai no meu bolso. Onde é que está as entradas e as saídas. E, por exemplo, vou-vos dar alguns exemplos. Eu tenho um carro de 25 mil euros. Estou a dever 20 mil euros. E estou a dizer que não tenho dinheiro. Onde é que está a incoerência disto? Vendo o carro. Se o meu carro vale 25 mil euros, eu devo 20 mil euros, eu continuo a dizer que não tenho dinheiro, então vendo o carro, recuperas o dinheiro, compras um carro de 5 mil euros. Ah, mas é um carro velho. Não tens dinheiro. Muitas vezes nós não temos e queremos ter. E uma das visões que Deus nos dá, quando eu olho para o manual de instrução, é que realmente eu não posso estar a viver acima das minhas possibilidades. Que é uma coisa que Portugal inteiro faz, não é? Nós não fazemos. Só Portugal inteiro. Não é? Portanto, esta é uma das coisas. Realmente, a Bíblia é um manual de administração também do dinheiro. E deixem-me dizer-vos que se nós seguirmos os princípios divinos, vamos ter segurança financeira. Se nós seguirmos os princípios que Deus mostra, então aí Deus nos irá ajudar. Agora, não, deixem-me dizer-vos que o dinheiro é muito importante, mas o dinheiro não é o mais importante. Não se esqueçam de ir ao manual. Não se esqueçam de ir ver quais são os princípios divinos. Uma das coisas que Deus mostra é limpar os supérfluos. Sabem o que é supérfluo? Supérfluo é aquilo que, se nós não tivermos, não vamos morrer. Isso é supérfluo. Tenho dinheiro, mas eu continuo a comprar os supérfluos. E podemos fazer um exercício simples, irrisório, mas que pode talvez ser transportado para outras situações. Por exemplo, quantas latas de Coca-Cola bebem por semana? Ou por dia, ou por mês? Ou latas de Fanta? Ou sei lá. Quantas? Imaginem que uma por dia. Há quem beba uma por dia. Só aí davam 30, 45 euros por mês. Precisam da Coca-Cola? Bebam água. É mais barato e mais saudável, certo? Aqui temos um exemplo, um donut. Eu vou comprar um donut, eu preciso de um donut, não é? E realmente eu compro donut, custa não sei quanto é que eu não compro, e eu vou comer o meu donut. Eu preciso de donut. Mas eu preciso comer. Comer não é supérfluo, comer é essencial. Mas talvez o donut, se não comeres o donut, ao contrário, não vais morrer. Vais a viver mais, não é? Do que se o comeres. Portanto, a comida não é supérflua, mas também o que eu como pode ser, mas não pode ser essencial. Mas isto é para vos dar um exemplo. Uma das coisas que Deus vai mostrar quando eu aceito a visão, quando eu aceito Deus, eu preciso de ajuda nas minhas finanças. Deus, eu preciso que tu me mostres, que me dês a visão, que me esclareças o que está mal na minha vida financeira. Uma das coisas que Deus vai mostrar é as entradas e as saídas e a limpar os supérfluos que há na minha vida. Muitas vezes os supérfluos são criados porque eu vi que o meu vizinho tem. Porque o meu amigo tem um de topo de gama que faz assim, assim e aquele outro e eu também quero ter um igual. E então isto deixa de ser supérfluo e passa a ser aquilo que eu acho que necessito mais. A publicidade é boa nisso, não é? A publicidade leva-nos muitas vezes a pensarmos que o que é supérfluo passa a ser essencial. E aquilo que é essencial muitas vezes passa a ser supérfluo. Portanto, a primeira coisa que Deus me mostra quando eu me preocupo com Deus, como é que está o meu dinheiro, é dar a visão correta do que realmente em que devemos gastar o nosso dinheiro. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Alcançar as coisas materiais, vocês podem alcançar com Deus ou sem Deus. E deixem-me ir mais longe ainda. Se calhar até conseguem alcançar mais e mais rápido sem Deus do que com Deus. Se calhar vocês até conseguem ter mais sucesso financeiro nesta vida, se estiverem
sem os princípios de Deus do que se estiverem com os princípios de Deus. Porque com os princípios de Deus às vezes vai ser mais difícil. Vai haver trabalhos se calhar que não podem aceitar, vai haver negócios que não podem fazer, vai haver se calhar situações que não podem enganar, e se não enganam é difícil ganhar dinheiro, não podem enganar quem compra. Portanto, se vocês forem pelos princípios de Deus, é possível que podem demorar mais. Mas quando se deitarem à noite vão dormir. Não vão ficar a pensar naquilo que fizeram de errado. Portanto, alcançar as coisas materiais é possível com Deus ou sem Deus? Como é que eu estou a alcançá-las? Está Deus por detrás do que eu tenho? Está Deus por detrás, exatamente, das minhas gestões financeiras? Este era o primeiro motivo de Adão, a riqueza. E vocês podem dizer, eu não tenho esse problema porque eu não sou rico. Eu sou um pobre tanas, não é? Eu ganho muito pouco ou não ganho nada, nem tenho trabalho, portanto esse não é o meu problema. Mas muitas vezes, tanto o rico como o pobre têm uma visão errada sobre o dinheiro. O pobre que acha que é tudo o que precisa, o rico que acha que é tudo o que tem, e isso é o mais importante. Portanto, não tem a ver se eu tenho ou não tenho. Tem a ver a forma como eu olho, independentemente de quanto eu tenho. O segundo motivo era então os amigos, os aliados. E precisamos de voltar outra vez à geografia. Dizia-vos ainda há pouco que Edom estava no centro da rota comercial. Eles vinham e passavam noite. Portanto, eles recebiam comida, hospedagem, e o que é que recebia em troca? Edom recebia favores. Para além de dinheiro, para além de mercadorias, para além de vender metais, para além de tudo isso, eles recebiam favores. Então, qual era o maior favor que uma nação podia ter? Era, sem dúvida, proteção militar nas nações mais poderosas do mundo. Ou seja, Edom dizia, eu tenho aliados, eu tenho a Babilónia, que é a minha amiga, eu tenho o Egito, que é a minha amiga, eu tenho Nínive, que é a minha amiga, a Síria toda. Portanto, são meus aliados. Edom tinha realmente as nações mais poderosas como aliados. Porque realmente eles trocavam favores. E Edom estava confiada nesses amigos. Estava confiada nessas alianças que tinham com essas nações mais poderosas do mundo. Não era uma nação qualquer, eram as nações mais poderosas do mundo. Todos os teus confederados te enganaram, comem o teu pão, puseram debaixo de ti uma armadilha. O que Obadias diz, ainda não aconteceu, mas ele diz já no presente, que é, todos aqueles em quem tu confiavas, todos aqueles que tu achavas que iam te proteger, os teus supostos amigos, os teus supostos aliados, são eles mesmos que te vão trair. São eles mesmos que te vão enganar. E aqui temos outra lição também. Edom é traído pelos aliados, e o que há para retirar para nós é não confiar no ser humano. Mas o que é que me estás a dizer? Que não posso confiar na minha mulher, nos meus filhos, nos meus familiares, no pastor, nos irmãos da igreja? É isso que estás a dizer? Não. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que quando nós confiamos nas pessoas mais do que em Deus, quando as pessoas nos falham, para onde é que nós vamos? Porque na verdade, muitas vezes há aqueles casais que se separam e um deles acha que é o fim do mundo e que se suicida. Porquê? Porque a confiança estava na pessoa que tinha ao seu lado e não em Deus. E por isso, quando eu vos digo não confio no ser humano, não quer dizer que não devemos confiar. Devemos confiar, mas com medida certa. Mas da forma como Deus diz. Porque quando eu confio demais, quando eu confio de uma forma desproporcional, como eu devia confiar em Deus e confio nas pessoas, então aí as coisas não vão correr bem. Então aí, quando falhar, porque os seres humanos falham. Porque ninguém é perfeito neste mundo. Todo o ser humano falha. E quando alguém te falhar, e se é nessa pessoa em quem tu confias, o que é de ti? O que é feito de ti? Quando falha aquele em quem tu confias. E Adão confiava nas nações. Confiava que tudo estava tranquilo. Que tinha as nações poderosas com eles. Mas um dia foram traídos. Deixa-me dar-vos um exemplo também. Aquela pessoa que está sem emprego e que tu resolves trazer ao teu patrão. Aqui este meu amigo está sem emprego, vamos ver o que é que conseguimos fazer por ele. Pronto, pode começar a trabalhar. E as coisas avançam, chega um momento que o teu amigo está com o teu trabalho e tu estás fora. E foi um amigo que levaste para o emprego. Ou, por exemplo, podemos levar outro exemplo extremo, por exemplo, aquela amiga que vem até à tua família, que começou como amiga, que partilhou das refeições, e as coisas avançam, chega um momento em que ela está com o teu marido e tu estás fora. Eram amigos. Quando nós somos amigos mais do que em Deus, vamos ser decepcionados. Não confies no ser humano. É o que me diz o outro motivo de Adão, da destruição de Adão. A terceira, sábios e sabedoria. Adão dizia, realmente,
nós temos sabedoria, para que é que precisamos de Deus? Farei florescer os sábios de Edom, diz Obadias 1:8. Reparem neste versículo, de 1 Reis 4:30. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Quando Salomão ascendeu, ele dizia que a sua sabedoria era maior do que todos do Oriente e a dos egípcios. Sabem porquê? Eu vou-vos dizer, em termos de sabedoria, os mais sábios eram os egípcios, em segundo eram os babilónios e a seguir era Edom, a terra de Edom. A terra do Oriente era realmente Edom. Ou seja, Edom era, na verdade, muito inteligente. Edom tinha realmente uma nação muito próspera, muito culta. Eles também achavam que os seus sábios de Edom poderiam resolver tudo. E o que é que Deus lhes diz? Que realmente eles serão destruídos. Deixa-me dar outro exemplo. Os amigos de Jó. Lembram-se dos amigos de Jó? Então Elifaz, o Temanita, respondeu. Temamita, vinha da cidade de Temã. O outro sábio, então Bilbaz, o Suíta, respondeu. O Suíta vinha de Seir, da montanha de Seir, de Petra. Eram realmente pessoas muito inteligentes. Os sábios de Jó, não é? Os amigos de Jó eram realmente pessoas sábias. Isto para dizer-te, meu amigo, quando digo que a inteligência não nos valeu nada, não quer dizer que deves meter a cabeça na areia e te escusar de estudar. Não é isso que estou a dizer. Deus quer que tu cresças intelectualmente. Deus não quer que fiques apenas pelo ensino básico. Deus não quer que fiques apenas pelo mais básico e não faças mais nada da tua vida. Não. Cresces. E aos jovens a mensagem é: cresçam intelectualmente. Estudem. Estudem o mais que puderem. Estudem o mais que conseguirem. Façam doutorados, façam mestrados, façam ensinos superiores. Estudem. Isso realmente é importante. Mas agora preciso dizer uma coisa. Quando estiveres no teu último ano da faculdade e olhares lá para a prateleira e vires lá um livro preto que diz Bíblia e olhares para ele e dizer: este livro já está ultrapassado. Eu já estudei tanto, eu já tenho aqui tanta cultura, eu já sou tão conhecedor. Quando olhares para aquele livro preto lá na Bíblia, na tua estante, e dizer: este livro está ultrapassado, aí já estás num caminho perigoso. Sabem porquê, meus irmãos? Porque a sabedoria também não valeu nada a Edom. E também não nos vai valer nada a nós. A sabedoria também não nos vai dar a segurança que o ser humano precisa. Não é aí. Não é na sabedoria. Novamente, quando estiveres com o teu matrimónio despedaçado, quando estiveres com problemas com os teus filhos, quando estiveres com problemas com os teus amigos, é a sabedoria que te vai ajudar? É aquilo que estudaste? É o teu diploma? Não, isso não vai ajudar. Vais estar tão deprimido, com tanta falta de paz, que nada te vai fazer. Não posso ir aí! Sabedoria e felicidade não são a mesma coisa. Conhecimento não são a mesma coisa do que felicidade. Realmente, estuda, aprende, mas isso não é o mais importante. Põe as coisas no seu devido lugar. A quarta coisa em que Edom se vangloriava e fazia parte do seu orgulho era o poder. Novamente, os poderosos, ó Tamã, estarão atemorizados. Temã era realmente a cidade militar de Edom. E era uma cidade militar em que realmente havia valentes de elite militar de Edom. Era realmente uma força militar muito grande. Tinham conhecimentos de guerra, tinham técnicas militares avançadas. Era difícil fazer frente a Temã. E realmente eles diziam: nós temos os mais valentes. Para que Deus? Eu tenho aliados. Eu tenho dinheiro. Eu tenho sabedoria. Para que é que eu preciso de Deus? E também realmente era das cidades mais fortes ali daquela área. Isto faz-me pensar também: será que eu também tenho poder na minha vida? Às vezes achamos que não temos, mas temos. Poderei não ser patrão, poderei não ser chefe de alguma coisa, mas tenho poder, por exemplo, na minha família. Tenho poder nos meus amigos. Alguma influência eu tenho. E a pergunta é: como estou a administrar esse poder? Como estou a usar essa minha valentia? Será que estou a usar o poder para o benefício dos outros? Será que uso o poder para o benefício dos outros ou apenas para me vangloriar porque estou protegido porque tenho poder? Porque sou grande porque tenho poder? Será um motivo de orgulho ou será um motivo de benefício para os outros? Terminamos agora com o versículo 5, que diz: se viessem a ti os ladrões ou assaltantes de noite, como estás destruído, não furtariam o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimeiradores, não como as uvas? O que é que isto quer dizer? Deixem-me dar-vos ilustrações. Quando o ladrão vai lá à casa, ele não rouba tudo. O ladrão, quando entra em casa,
Está com medo que sejam descobertos pelos donos, que a polícia descubra, que sejam denunciados pelos vizinhos. Eles entram com medo, não entram completamente à vontade. E fazem aquilo rapidamente para não serem apanhados. E o que é que eles roubam? Eles não roubam tudo. Eles roubam aquilo que é mais valioso. Roubam a televisão, roubam o dinheiro que lá há, as joias, coisas que eles veem que podem vender, não é? O ladrão é assim que rouba. Os vitimadores também dizem que o vitimador, quando está a escolher as uvas, ele não colhe tudo. Ou umas porque acha que não são muito boas, ou então porque vai colhendo e colhe aquelas que lhe enchem mais a mão e outras vão ficando para trás. E muitas delas depois são dadas para os pobres ou para os animais e, portanto, os vendedores também deixam algumas uvas. Aquilo que Deus diz a Adão é: o ladrão, quando entrar na tua cidade, vai levar tudo. Ele não vai levar só mais o valioso, ele vai levar tudo. Aquilo que Deus diz a Adão é: o vendedor, quando entrar na tua cidade, ele não vai deixar uvas para trás. Ele não vai só colher as melhores uvas. Ele vai levar tudo. Ele não vai deixar nada. E esta manhã devemos pensar nisto também. Se o ladrão vier à minha vida, se o vendedor vier à minha vida e levar tudo, o que é que sobra? O que é que vai sobrar para mim? Se a minha confiança estiver no dinheiro, estiver nos amigos, estiver na sabedoria, estiver no poder, e tudo isso me for levado, o que é que vai sobrar na minha vida? Vou entrar em desespero? Vou ficar triste? Triste ficamos. É normal, não é? Ficarmos tristes com percas que temos nesta vida. Mas a questão aqui é mais profunda, é: onde é que eu tenho colocado a minha confiança? Onde é que está a minha confiança? Onde é que está exatamente aquele em quem eu confio? Se isto tudo for à vida, como fico eu? Algumas conclusões para terminarmos a luta esta manhã. Em primeiro lugar, onde está a tua confiança? Em segundo lugar, como está o teu orgulho? Lembrem-se, nós muitas vezes somos orgulhosos da nossa humildade, mas realmente o orgulho é uma das primeiras coisas que nós temos de desenvolver no nosso coração. Como está o teu orgulho? Como está o meu orgulho? Em segundo lugar, para Edom foi o fim, mas para ti pode haver uma segunda oportunidade. Para Edom, nós não conhecemos mais nenhuma segunda oportunidade. Para Edom, aquele foi o anúncio da destruição e Edom foi destruída. Para ti, meu irmão, que estás a ouvir esta mensagem, ainda há tempo. Para ti que estás a ouvir esta mensagem, ainda podes mudar de rumo. Ainda podes mudar a tua confiança. Ainda podes colocar a confiança no sítio certo. Tens essa segunda oportunidade que Adão já não teve. Em quarto lugar, prioriza, coloca as prioridades no que é correto. E em quinto lugar, Deus cura o meu coração. Que seja esta a nossa oração final. Seja que Deus possa curar os meus motivos, que Deus possa orientar a minha vida de forma a que eu coloque a confiança em Deus e em nada mais. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos ajude. Amém.